As pessoas que a gente tem uma grande preocupação são pessoas de idades extremas da vida, as crianças e os idosos. Essas pessoas têm um grupo de vacinação a ser sanada, a ser realizada, para evitar que elas caiam em problemas de saúde. Ponto. Né? Crianças muito mais. A gente, inclusive, as mães vêm com dó, porque sabe que toda vez que vem, a cada 1 mês, 2 meses, vai, né, no primeiro ano de vida, várias vacinas, e ficam muita dó. Mas aquele negócio, a gente tem que pensar que a gente está combatendo problemas de saúde. Agora, também outro grupo também que tem que ser levado em consideração são as pessoas imunodeprimidas, viu, gente? Porque o que acontece? Essas pessoas, elas precisam ser vacinadas. Diga-se, por exemplo, o portador do vírus HIV. Se essa pessoa não está em dia com sua vacinação, ela pode ser acometida com qualquer doença. Outro grupo também que tem que tomar sempre a preocupação são os trabalhadores da saúde. Porque nós estamos todos os dias expostos a múltiplas doenças. Então esse trabalhador tem que ter o seu esquema vacinal sempre atualizado, em dia. Tá bom? Agora, gente, a diferença rapidinho pra gente entender, ó, a diferença entre vacinação e imunização. Porque às vezes a pessoa fala, vacinação e imunização é a mesma coisa. É parecido. A vacinação é a aplicação de uma ou mais agentes, que muitas vezes é patológicos. Olha só, no caso da poliomielite, por exemplo, Dani, a gente coloca nas pessoas, através da gotinha, vírus vivos. E olha que interessante, eu coloco a gotinha, eu coloco, no caso, o vírus da poliomielite lá, que ele fica atenuado, que a gente fala, né, que ele é um vírus, como se diz, caseiro, vamos dizer assim, que é cultivado no laboratório, né, o vírus da rua. E o que esse vírus faz? A pessoa toma esse vírus, o nenenzinho toma, a criança toma o vírus, e as crianças vão defecando na rua. Ao defecar na rua, esse vírus, que é um vírus atenuado no laboratório, entra em contato com o vírus selvagem, que é o que seria provocador da poliomielite. E a gente, de uma forma, dessa forma, a gente consegue, no caso, esse confronto e eliminar esse vírus que ainda está na natureza. Isso é importantíssimo. Legal. Agora, imunização. Imunização é quando a gente tem a estimulação da resposta imune por meio de antígenos, né, de vacinas também. Como, por exemplo, a gente fala, no caso das picadas de cobra, ali tem imunização. Entendeu? Você coloca, no caso, um antídoto para imunizar a pessoa. Claro que a vacinação encaixa dentro da imunização. Se a gente dividir em vários quadros, a gente tem imunização e ali no meio a vacinação também. Ok? Tá certo. Agora, vamos falar um pouquinho também, rapidinho, antes de falar de vacina, dos tipos de vacina. Quais são as vacinas que nós temos? Primeiro, a que nós falamos, a vacina do tipo atenuada. O que é atenuada? É a vacina que eu tenho os bichos, né, os micro-organismos, que são aplicados na pessoa de forma atenuada. Diga-se vírus, como eu falei da poliomielite, bactérias, como por exemplo a do sarampo. Não, perdão, sarampo é vírus também. Bactérias, vou lembrar, já vou falar agora aqui ao vivo. No caso, vírus, bactérias e outros micro-organismos. Existe também, no caso, as vacinas do tipo inativada. A gente pega os micro-organismos, mata o micro-organismo e aí transforma em vacina e começa a vacinar as pessoas com micro-organismos mortos. Ou seja, só o contato do corpo com o micro-organismo morto faz a pessoa ficar imune. Já cria uma defesa, vamos dizer assim. Uma defesa. Agora, existem também as vacinas chamadas conjugadas. Né? Diga-se a Haemophilus influenza, o Neisseria meningitidis, no caso da meningite, que são aqueles que criam memórias imunológicas. São substâncias que nós colocamos desses micro-organismos na vacina, que vai criar uma resposta imunológica no indivíduo. E esse indivíduo, então, acaba sendo imunizado. Existem também as recombinantes, que a gente fala, que é de micro-organismos, no caso, geneticamente modificados. Nós levamos para o laboratório esses micro-organismos e aí nós fazemos, no caso, retiramos algumas proteínas imunológicas deles e aí colocamos como vacina, como, por exemplo, a hepatite B. Existem também as combinadas. As combinadas é aquelas que a gente coloca várias vacinas, vários micro-organismos juntos, como, por exemplo, a DPT, que é difteria, coqueluche e tétano. São 3 micro-organismos que vai numa só vacina. É como se fosse uma mini vitamininha, vamos dizer assim, uma misturinha de vacina que a gente coloca os 3 micro-organismos lá. Ok? Então, esses são os tipos de vacina. E é importante nossos ouvintes saberem disso. Agora, as vias de administração. Pode ser oral, como a gente sabe, as gotinhas. Pode ser intradérmica, no caso da BCG, que na semana passada algumas pessoas perguntavam, se não me engano, na febre amarela, falavam da pistolinha. Né? Agora existe, no caso, a vacina normal. E essa vacina, no caso da BCG, você coloca no braço, geralmente no braço direito, né? No deltoide direito, no músculo deltoide direito, e ela forma uma cicatriz. Ela vai formando uma papulazinha, uma úlcerazinha e depois uma cicatriz. E se a pessoa, olha só que interessante, gente. Se a pessoa, no caso, depois de 6 meses, até 6 meses de vacinadas, não criar a cicatriz imunológica, ela precisa ser revacinada.
Que deu alguma coisa errada. Com certeza, se a gente olhar no nosso braço agora, nós temos essa cicatriz imunológica aí, todos nós temos. Sim, eu tenho. Entendeu? Da Minha até BCG. feia demais. Olha aí, ó. A outra importante, Dani Diesel, é a subcutânea também, né, que a gente coloca, que no caso vai embaixo da pele. E tem a intramuscular, perdão, que muitas vezes a gente precisa colocar ela mais aprofundada porque ela provoca algumas reações imunológicas e reações alérgicas muito graves, ou grandes, vamos dizer assim. Então tem que ir lá profundo, né? O nenenzinho, geralmente as crianças são vacinadas na coxa e os adultos geralmente no braço, pegando o músculo mais aprofundado. Isso é uma coisa que deixa os pais até preocupados, assim. E eu, como pai, já tive presente em um posto de saúde para vacinar o filho. E a gente sente, né, aquela dor pela criança, mas o pai e a mãe tem que ter essa responsabilidade, né? Às vezes a criança chega a tomar ali 3, 4 ou mais vacinas ali no mesmo dia. Tem que ser tudo no mesmo dia, assim, ou é só por uma questão de prática que já tá ali? Exato. É porque assim, existem vacinas que não dá para recombinar. Agora, de cabeça assim, até porque o nosso tempo é curto, mas assim... Tomar ao mesmo tempo, você quer dizer? Exato. Né? Você faz uma combinação de vacinas, até porque a gente faz o seguinte, vai ter um sofrimento, mas um sofrimento naquele momento. Porque você imagina, claro. Você fura hoje a criança e traz amanhã de novo, fura a criança de novo. Acaba não teria problema, pior, né? Mas seria pior. Então já vai sofrer só, vamos dizer assim, sofre de uma vez. Chora num dia só, né? Chora num dia só. E tem pai e mãe que chora mais que a criança. Exatamente. Ô Dizzy, mas olha só que interessante, e Dani, a gente pensar uma coisa. Quando nós éramos pequenos, os nossos pais levavam a gente no hospital, né, nas unidades de saúde, e até nos hospitais, e eu lembro muito bem, eu me recordo, aqueles hospitais pediátricos lotados de criança, crianças com meningite, crianças com pneumonia. Hoje a gente não vê isso mais. Porque o que acontece? Existem vacinas, a gente, se der tempo aqui, vamos ver se a gente fala, vacinas que são específicas, por exemplo, para evitar isso aí. Vamos ver, por exemplo, o rotavírus, disenteria, diarreia. As crianças antigamente morriam de diarreia. Davam crise de diarreia que matava por causa do rotavírus, que é um vírus importantíssimo que causa muita diarreia. Hoje, com a vacinação, a gotinha que a gente faz, que existe no caso a vacinação de gota para o rotavírus, a gente faz 2 doses antes de 1 ano e a criança, no caso, fica imune. Acabou o problema disso. Doutor, sobre aquela questão que a Dani falou, talvez a gente não conseguiu resumir ela. Se a pessoa perdeu a sua carteira de vacinação, dependendo da idade, ela não lembra mais quando que ela tomou vacina, é importante ela ir para o posto. Como é que funciona esse procedimento? Para vacinar alguma coisa, é fazer um reforço? Ou simplesmente a hora que sair uma vacina nova que tenha que tomar, ela vai tomar? Ou assim, essa questão também, a maioria das crianças, então, já tem suas vacinas em dias. Tomou quando era criança, pede pra mãe, não, você tomou todas. Tem alguma que a gente também precisa estar tomando depois? Exato, Dani, diz, o que acontece? A gente tem um esquema vacinal, geralmente os pais, né, que vão levando certinho, atualizam os seus filhos e deixa tudo em ordem, até os 5 anos de idade, essa criança vai tomar uma série de vacinas, uma série, vamos dizer assim, não vamos entrar em detalhes, mas uma série de vacinas que até 5 anos ela vai estar imunizada. Depois dos 5 anos, vai ter um reforço ali com 10 anos e depois com 15 anos. Por exemplo, com 10 anos a do tétano, por exemplo, 15 anos a do tétano. Agora, se essa pessoa, ela está, no caso do tétano, se ela teve contato, por exemplo, está trabalhando numa área onde tem ferro, e ela se machucou lá e aquela estrutura está enferrujada. Uhum. Então a possibilidade de adquirir um tétano é muito grande. Então precisa avaliar. Vamos dar um exemplo. Essa pessoa tem 18 anos agora. Trabalhou, já é adulta, trabalhando ali é funileiro, por exemplo, e se furou, se machucou com ferro e está enferrujado. Aí ela vai pro pronto-socorro, né? Vai pro pronto atendimento. Chegando no pronto atendimento, a gente pergunta, a sua vacinação do tétano está atualizada? Não sei, doutor, não sei. Então, o que acontece? Quando foi que você vacinou pela última vez? Eu acho que eu era pequenininho ainda, não lembro. Na dúvida, faça a vacina. A gente vai fazer a vacina. Solicito, no caso, vacinação do tétano, porque pode matar. Uhum. Outro exemplo, que a gente tem que falar com a adultez também. Faz, no caso, quando pequenininho, mas com a adultez. A vacina da raiva. Né? A gente tem, no caso, os cachorros, os animais. Se eu, por exemplo, eu tenho uma pessoa que é exposta, foi mordida por um animal, se o animal é conhecido, eu fico tranquilo. O animal é conhecido, é da minha casa, o doutor tá vacinado, tá tranquilo, legal. Se é um animal de rua, tem que ter cuidado. É um animal de rua. Opa, então sim, essa pessoa provavelmente vai ser vacinado contra a raiva. Então são vacinas específicas, como o caso dos adultos, dos idosos, as pessoas acima de 60 anos de idade, as vacinação para o influenza, né, para a gripe. Essas pessoas têm a vulnerabilidade. Então, completou 60 anos, todo ano, como a gente falou alguns dias atrás, a pessoa recebe um reforço dessa vacinação, dessa vacina, para que
propriamente dito, para ver o vírus a cepa, né, que está em circulação naquele ano. Então, todo ano as pessoas são vacinadas com uma cepa diferente. Chegaram perguntas, algumas opiniões também. O Odair mandou aqui que ele é pai de 2 filhos e ele disse que segurou os 2 com alegria em saber que era para o bem deles. Eu também segurei com alegria também na época, né? Melhor ver eles chorarem do que o pai chorar depois, o pai e a mãe, né? Perdendo a criança. Concordo inteiramente contigo. A Ellen também mandou: qual é o real problema da vacina do rotavírus? Pois tem muitos bebês que ficam doentes depois de tomá-la. Não só o rotavírus, viu, Odísio? Assim, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que a maioria das vacinas vão provocar nas crianças, às vezes, uma febre. Porque nós acabamos de dizer, nós temos, no caso do rotavírus, por exemplo, nós temos vírus que estão atenuados, ou estão diminuídos, ou estão conjugados ali. E quando você coloca o indivíduo exposto, ou seja, em contato com esse vírus, ele vai ter uma resposta imunológica em relação a isso. E uma das respostas vai ser a febre. É uma lógica. E aí o que acontece? Quando a mãe vê a criança febril, fala: olha, deu uma reação, mas calma aí um pouquinho. Dependendo do caso do rotavírus, por exemplo, quando dá essa reação de febre, a pessoa pode dar um antitérmico, né, para que baixe essa febre e a criança vai passar bem. Agora, claro que existem algumas contraindicações. Por exemplo, no caso do rotavírus, que a nossa ouvinte entrou em detalhes, você vai fazer a vacinação do rotavírus. Se o teu neném, se a tua criança, naquele momento está com gastroenterite, ou seja, com uma diarreia violenta, que naquele momento está em diarreia, está em vômito, e a vacina é exatamente para evitar isso. Naquele momento, eu não dou a vacina. Espera um tempinho, espera essa criança melhorar e aí trato. Outra mensagem aqui, um ouvinte, a Valquíria, mandou a foto dela vacinando o netinho dela. Tomou 3 de uma vez, ela mandou semana passada. É bom, isso é importante, né? É isso aí. Doutora, uma dúvida também da nossa ouvinte aqui. Você tinha comentado no início da entrevista sobre a questão de nos extremos da vida, então tem que estar com a vacina em dia. Ela perguntou: e as crianças especiais, as pessoas especiais, é a mesma coisa também? Exato. Essas crianças que são especiais entram num grupo das pessoas imunocomprometidas. Então, o que acontece no caso dessas crianças? Elas precisam de uma avaliação médica e para que o médico possa definir quais são as vacinas necessárias para essas crianças. Porque, claro, quando a gente fala criança especial, a gente tem que ver que tipo que é, qual é o problema de saúde que essa pessoa padece, que essa criança padece, esse indivíduo padece, vamos dizer assim, que às vezes já é adulto. E aí, em relação a esse problema de saúde, a gente faz as vacinas necessárias. Legal. E, doutor, tem essa questão também de quando sai vacinações, assim, dia D de algum tipo de vacina. A maioria das vezes é para crianças, adultos, idosos, né? Pessoas da área da saúde. E por que as outras pessoas não tomam? Ela não está na zona de risco também? Aí seria isso? Vamos levar em consideração, Dani, a situação da febre amarela nesse exato momento, como a gente falou alguns dias atrás, né? O que acontece é o seguinte: a PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, eles fazem uma avaliação, existem pessoas capacitadas para isso. No caso da febre amarela, vão observar quais são as zonas de risco. Vamos dar um exemplo aqui, vou até entrar com um detalhezinho. O Brasil, nesse exato momento, não existe um critério, né, com exceção desses municípios que estão agora em risco, quando o cara vem de fora para o Brasil. Por exemplo, se você vai daqui para Cuba, você precisa levar, Cuba, que é um exemplo, né? Você precisa levar a tua caderneta de vacinação atualizada, como no caso da febre amarela. É de recomendação, quando você chega dentro do país, que você tenha essa vacinação, no caso da febre amarela, atualizada. Pode ser que por lá ainda tenha transmissores da febre amarela. Se você leva o vírus para lá, você vai ter problema. No caso do Brasil, não. Então, o que nós temos que pensar? Que tem que levar em consideração a situação epidemiológica, Dani, que tem. No caso da febre amarela, nesse exato momento, existem lugares que estão em situação de risco. Sim. São Paulo, Minas Gerais. Esses lugares, as pessoas estão sendo vacinadas. Então, por que não o Mato Grosso? Porque nesse momento eu não tenho nenhuma cepa, nada da febre amarela sendo difundida aqui. Se começa uma situação e bate um alarme lá na Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso, então as pessoas começam então a fazer o trabalho para vacinar essas pessoas. E claro que seleciona também as pessoas. Certo. Vamos dar um exemplo? HPV, vacinação do papiloma vírus humano. Se eu não estou equivocado, no ano passado começou a vacinação dos meninos. Sim. Mas peraí, as meninas já estavam vacinando há muito tempo. Começou com as meninas com 13 anos. Fizeram a cobertura vacinal das meninas com 13 anos, baixaram a idade, se eu não me engano, para 11. E agora, acho que as meninas com 9 anos, se eu não me falha a memória, estão sendo vacinadas. Então, o pessoal começa a fazer um estudo epidemiológico do problema de saúde e a partir disso começa, então, a vacinação. Bom, doutor, nosso horário já está um pouco ultrapassado, por isso eu queria deixar aberto para as últimas considerações aí. Se tiver a luz, abraço para mandar também, para a gente fechar. É importante a gente ter
uma receita, vamos dizer assim, uma receita para a vida, eu disse, pegando o detalhe importante, pegando a deixa do nosso ouvinte. Sim. A vacinação, ela dói naquele momento, mas ela protege pro resto da vida. A doença, muitas vezes, ela é silenciosa, não dói, mas ela mata. Então a gente precisa pensar nisso, atualizar o cartão de vacina, principalmente dos meus filhos, levar em consideração que as vacinas são necessárias. E não esquecer, no caso da vacinação, natural, no caso das mães, que é a amamentação. A amamentação é uma imunização natural que a mãe dá até o 6º mês de vida e ajuda as crianças a crescerem. Quero mandar um abraço especial, Dízio, a 2 ouvintes bacanas que nós temos lá no Feliz Natal, que é o Mauro e a Aline, que são grandes amigos também, que estão aí junto comigo escutando Vida Saudável. O Paulo mandou um abraço pra você, técnico de raio-x lá da UPA. Falou Isso. aqui, ó, grande mestre profissional, admiro muito. Um abraço, doutor Júlio. Um abraço especial para o amigo Paulo também. Paulo é um grande profissional também, técnico de radiologia, muito bom, muito bem capacitado também. Abraço, Paulo, abraço pessoal da UPA também. E abraço especial a todo mundo das UBS. Agora vamos deixar um abraço rapidinho, Dízio, também. Vontade, à vontade. Abraço não, mas é uma consideração importante. Eu queria levar em consideração agora minha memória o grande professor Oswaldo Cruz. Porque se não fosse para o Oswaldo Cruz, talvez hoje nós brasileiros estaríamos ainda sofrendo muito com as questões das vacinas e dos problemas de saúde. E acho que é importante esse momento que a gente então comentou sobre, porque eu conheço por nome e não sabia desse papel tão importante. Eu acho que, Dani, eu acho que se Oswaldo Cruz estivesse vivo hoje ainda isso foi em 1904, faz muito tempo, né? Eu acho que ele estaria muito feliz. Ele falou, valeu a pena a gente se esforçar um pouquinho, mesmo que foi obrigatório aquela época, mas pra gente poder vivenciar hoje essas pessoas que estão super imunizadas no Brasil. O Brasil tem um esquema vacinal espetacular. Agradecemos também, com certeza. Né? Tá certo. Obrigado, doutor Júlio. Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Um abraço especial e nos vemos aqui na 93 FM com você, onde você for. Esse foi o nosso Vida Saudável de hoje.